queria perguntar ao presidente o seguinte: a partir do momento que o senhor assumiu a presidência da Câmara dos Vereadores, foi aprovado importantes projetos, né, para o município do Rio de Janeiro, a nível executivo, realização de intervenções urbanas na cidade, por exemplo, Porto Maravilha, corredores expressos, Transcarioca, Transoeste, expansão do metrô até a Barra da Tijuca. Como é que foi essa força toda de se mover com tantos projetos que estavam parados, inclusive já há um tempo, e o senhor conseguiu botar avante? Nós estamos vivendo um momento mágico no Rio de Janeiro. Nas legislaturas passadas, eu estou no 5º mandato, nós sempre encontrávamos um legislativo confrontando com o Poder Executivo. Porque o Poder Executivo procurava constituir um rolo compressor e a minoria sempre apresentava emendas impedindo que os projetos fossem aprovados. Logo que assumi como presidente, procurei o prefeito e disse a ele que era indispensável que a cada mensagem encaminhada à Câmara de Vereadores, o titular daquela pasta lá comparecesse para discutir conosco as propostas. E assim, com absoluta transparência, a cada mensagem que o Poder Executivo encaminha, nós discutimos, seja com o Guaraná, seja com o Pedro Paulo, seja com o secretário de Urbanismo, enfim, com cada um deles, e isso permite com que venhamos a dar uma agilidade nos procedimentos de forma a aprovar essas mensagens. No Rio de Janeiro, hoje, nós estamos vendo o fim de muitas lendas. A lenda do bilhete único, a lenda do túnel da Grota Funda. O bilhete único é uma ideia de milhões, muito tempo, né? De pelo menos 25 anos. Poxa. Né? E aprovamos agora. Então, olha as lendas que nós acabamos. Túnel da Grota Funda. Hoje é uma realidade, está em execução. Bilhete único. Revitalização da região portuária. Aprovação do plano diretor decenal, que já está há 20 anos sem ter sido corrigido. Enfim, nós estamos vivendo uma nova realidade. E quem ganha com tudo isso é a população, na medida que o Legislativo e o Executivo têm uma plena integração, sem que isso signifique submissão. E o presidente, me diga uma coisa, aproveitando essa deixa, e a minha passagem para os estudantes, os cotistas universitários em 2011, como é que foi o destaque da aprovação na Câmara? Conseguimos aprovar depois de 20 anos. Esta proposta, tramitando na Câmara de Vereadores, sempre tinha um senão, um questionamento e parava no arquivo. Hoje é uma realidade. Presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nesse episódio recente dos carros que terminou sendo cancelada a compra, eu acho que uma decisão acertada sua, em plena consonância, em plena sintonia com os anseios da população, eu lhe pergunto, não lhe soou como uma traição alguns vereadores, na sua grande maioria, em especial aqueles que fazem parte da mesa diretora, que aprovaram e depois o deixaram sozinho, tendo que administrar esse problema todo? Essa questão, penso que nós devemos dividir em duas respostas. A primeira delas é no que a sua pergunta direta. Aprovamos a compra dos veículos porque era vontade expressiva a maioria da Câmara. 41 vereadores defendiam a necessidade de ter veículo para representação. Depois de comprado, em face da campanha e a profunda discussão aí na mídia, eles começaram por recuar. Eu determinei o seguinte: submeti uma nova votação, não teve os 26 votos, antes eram 41, e não tendo maioria, cancelei a compra do veículo. A segunda questão é que essa questão está sendo tratada de uma forma hipócrita. Por quê? Todos os poderes, todas as instituições, seja que nível for, municipal, estadual ou federal, têm veículos para representação. Uns, usando uma tintura, que eu digo até medíocre, em vez de ter o carro oficial, pega o dinheiro e dá ao parlamentar, como é, por exemplo, em São Paulo, como é, por exemplo, em Belo Horizonte, em torno de R$3.000, para que eles possam alocar um veículo. Por que a Câmara do Rio não podia e não pode ter um veículo para a sua representação? A Câmara nunca teve veículo para os seus vereadores aqui no Rio. Já teve. Na época da Regina Gordilho foi cancelado os veículos. Foi uns 20 anos. E de lá para cá não tivemos mais. Passamos a ter veículo para atender as comissões.
mas não um veículo para a representação da instituição. É só para deixar claro que dentro dos 41 vereadores, a Câmara tem um universo de 51, não é isso? 51. 2 presos. Agora, com relação a essa ideia, seria o caso de... Eu também acho que o representante do povo tem que se locomover. Ele tem essa obrigação. Não é direito, é obrigação. Não teria um outro sistema, quer dizer, um crédito, desconta do seu salário, ele escolhe o seu carro. Não necessariamente um carro igual para todos dentro dessa verba. Você sabe, depois de toda essa discussão, a conclusão que eu chego é que o vereador não luta pelo veículo, luta pela placa. Para ter uma placa de bronze, para ter a representação, para ter comodidade que esse tipo de veículo faculta. Mas pode ser uma faca de 2 gumes, porque ele tem que saber usar o carro oficial, Sim, porque a placa identifica. Imagina um vereador sendo visto na beira da praia domingo com a família ou num shopping sábado à tarde. Não, o veículo não é para isso. Não é para esse propósito. Agora, a quantidade de gasolina também, que era cedida, era muito grande, né? Continua. Mas não é só na Câmara Municipal do Rio, não. Todos os parlamentos. Isso é normal. Todas as instituições. Presidente, vamos voltar à questão das Olimpíadas e Copa do Mundo. O momento é mágico, você tem coberto de razão. Como é que na questão do Porto Maravilha, que aquela região é uma das poucas regiões no mundo que é tão bonito quanto aquilo, e a gente não sabe aproveitar, né, Leleco? Quem conhece Porto Madeiro em Buenos Aires e outros lugares, né, na Espanha, Na Barcelona, Atenas, gente. em Portugal, quer dizer, tudo conseguiram rejuvenescer a área, né? O que nós podemos esperar do Porto Maravilha? Quer dizer, quais foram os projetos que foram aprovados para crescimento ou não do gabarito, possibilidade de construção? O que a Câmara está fazendo com relação a essa questão? Olha, eu não tenho dúvida de que a região portuária do Rio de Janeiro vai ser orgulho, não só desta cidade, desse estado, mas, acima de tudo, um orgulho desse país. O projeto da revitalização da região portuária, a lei que nós aprovamos, dá ao Poder Executivo todos os instrumentos necessários para a recuperação daquela área. Reduzimos os parâmetros urbanísticos. O índice agora é de 1, quer dizer, o equivalente à metragem quadrada do terreno. Para que se possa ampliar, e nós estabelecemos os limites dessa ampliação, tem que se pagar uma contrapartida à cidade, o que gerará um caixa extraordinário que proporcionará a conclusão das obras já iniciadas da região portuária. Inicialmente, quero agradecer, Leleco, mais uma vez o convite, render homenagem ao nosso entrevistado. A pergunta é a seguinte: há um tempo atrás havia uma certa beligerância com relação à existência de muitos milicianos com assento na Câmara dos Vereadores. Eu lembro da época do César Maia, que ele até dizia que era um mal menor do que o tráfico, e inclusive identificava-as como autodefesas comunitárias. Essa situação modificou muito, o senhor entende isso? Que houve uma modificação desse cenário? Por que o Conselho de Ética só decreta a cassação dos milicianos, das pessoas envolvidas com a milícia, quando estão presos preventivamente por razão de falta e não por quebra de decoro? Vamos começar pelo Conselho de Ética. O Conselho de Ética era uma proposta que tramitava na Câmara dos Vereadores há 21 anos. Completou a maioridade civil. Nós, com apenas 3 meses na presidência, fizemos imperar a criação do Conselho e do Código de Ética. Há uma lei federal que determina, para se processar um vereador, você tem que ter um número determinado de assinaturas. Então, quórum. E isso começou a criar muita dificuldade na instituição, porquanto observávamos a temeridade de algumas pessoas em assinar o requerimento que permitisse a representação quanto parlamentar nas condições que você citou. Hoje não. Hoje a Procuradoria da Câmara se manifestou. De 30 dias para cá, o Conselho tem esse poder de representar, o que facilitará em muito a tramitação e a representação contra esse tipo de parlamentar. Presidente, eu queria saber, porque inclusive o desembargador estava lhe perguntando sobre a área portuária e para mim não ficou muito claro. Quais são os projetos reais que começaram as obras? Bem, então vamos lá.
todo aquele viaduto vai ser retirado. Nós vamos ter novas artérias que vai permitir o trânsito. Onde hoje é a Rodrigues Alves, nós vamos ter um grande canteiro central, onde as pessoas, para pedestre, terá ali um veículo leve sobre trilho para fazer o transporte, que ali eu acho que são 8 quilômetros, né? Integrando com a Avenida Rio Branco. 2 museus já estão em execução, e aqueles armazéns, alguns deles serão retirados, dando uma amplitude da visão da Baía de Guanabara. Que lindo. Enfim, nós vamos ter um orgulho muito grande. Quem já assistiu, quem já viu a apresentação, quem conhece o projeto, sabe do que eu estou falando. É algo assim indescritível, extraordinário.